Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de cálculo. Novamente agradeço a todos aí pela compreensão, por se resguardarem em seus lares, preservando aí a saúde de vocês e de seus familiares. Bom pessoal, hoje nós teremos um conteúdo que, a exemplo do limite, também muito importante para a nossa disciplina. Eu comentei com vocês em aulas anteriores que o limite é a espinha dorsal da nossa disciplina. Na verdade, ele é a espinha dorsal do cálculo diferencial integral. É a partir dele que nós conseguimos trabalhar alguns conceitos, né? Ou que a gente possa provar para vocês ou demonstrar alguns conceitos que vocês viram no ensino médio e até mesmo no ensino fundamental, mas que não foi mostrado ou não foi demonstrado para vocês utilizando os conceitos refinados da matemática. E aí entra o caso do limite. Hoje nós estaremos abordando um conceito que é derivadas. Tá? Então, o que é derivadas? Né? Qual é a finalidade do estudo de derivadas? Quando você pensa em derivadas, na verdade você está associando isso aí a uma taxa de variação. Tá? Bom, mas o que seria uma taxa de variação? E aí depende daquilo que você estiver analisando. Taxa de variação de juros quer dizer o quê? Que em um momento o juro estava em um valor, em outro momento o juro estava em outro valor. Taxa de variação de temperatura. Você, ao entrar na sua casa, né, o ar está ligado, você sente uma diferença de temperatura. Então, você tem uma taxa ali de variação de temperatura. A temperatura variou em função do tempo naquela sala, do tempo que o ar ficou ligado e outras coisas mais. Então, a taxa de variação, ou a derivada que a gente vai abordar agora, é um conceito muito utilizado hoje não só na engenharia, mas em todas as áreas, na medicina, na economia, sabe? Então, tudo que você pensar que está mudando o seu valor ou aquela quantidade em função do tempo, automaticamente você está fazendo ou calculando ou verificando uma taxa de variação. E essa taxa de variação a gente vai analisar que ela pode ser determinada através do cálculo da derivada. Bom, mas quando você pensa em taxa de variação, quer dizer o quê? Que você tem um valor inicial e um valor final. E aí você tem uma diferença entre esses valores. E aí você pode voltar um pouco na física, porque na física você acaba aqui trabalhando uma taxa de variação, talvez não com esse nome em si, né? Mas assim vocês trabalham lá no ensino médio fundamental com velocidade. E o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que o quê? A variação do espaço em função da variação de tempo. Então, a velocidade é uma taxa de variação, ou pode ser classificada como uma taxa de variação. A aceleração pode ser calculada e assim outros conceitos físicos que vocês já analisaram. Beleza? Bom, vamos pensar numa definição um pouco mais formal do que é a derivada. Então, veja lá, pessoal. Bom, quando você pensa derivada de um contexto geral, aí diz o seguinte: a derivada de uma função f de x é a função denotada por f'. Então, veja, essa aqui vai ser uma das notações que nós vamos utilizar, f'. Veja que aqui embaixo eu coloquei um d de f, d de x, a gente vai ver outras também, tá? Então, f', tal que o seu valor em qualquer número x do domínio de f de x seja dado por, ou seja, esse f' ele vai ser ou pode ser determinado por essa equação de recorrência. Lembra que eu falei do limite? Que o limite é a espinha dorsal? Olha ele aparecendo aqui. Ó. Então, o limite ela é uma ferramenta para você definir ou determinar a derivada de uma função. Mas aí alguém está perguntando assim, mas nossa, que equação estranha, né? f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Por que entrou esse conceito de limite? Então, veja, essa derivada f' da função f só vai existir se esse limite existir. Como é que eu posso demonstrar que esse limite aqui realmente define a taxa de variação? Então, vamos pensar isso aí de uma forma mais geométrica, ou seja, uma forma de você visualizar isso num gráfico. Então, algumas interpretações geométricas dizem o seguinte:
Imagine comigo o seguinte, pessoal, nós temos aqui um gráfico de uma função, essa linha verde é o gráfico da função f de x, tá? Com a função qualquer, e nessa função eu marquei dois pontos sobre ela, o ponto M e o ponto P, e tracei uma reta secante nesses dois pontos. Bom, traçando essa reta secante, o que eu posso verificar? Eu posso verificar que entre o ponto M e o ponto P, respectivamente no eixo de x, eu tenho uma variação de x. Não é isso? Então, se nesse ponto aqui é x, esse ponto aqui onde está x mais ΔX seria um valor no qual eu somo o valor de x mais a variação. Por exemplo, x vale 2, ΔX vale 3. Então, esse cara aqui vai ser quem? Esse ponto vai ser 5, porque vai ser 2 que eu já tinha, mais o 3 de variação, que dá 5. Automaticamente, se eu tenho uma variação de x, entre os pontos M e P, eu também tenho uma variação de y. Não é isso? Então, eu tenho, entre esses pontos aqui, eu tenho uma variação de y, que está aqui, ó. Não é isso? Então, veja, que eu chamei de ΔY. Ah, mas quem é que vai ser essa variação? Vai ser exatamente, se eu pegar o x substituir na função, eu vou ter um f de x. Se eu pegar o valor x mais ΔX substituir na função, eu vou ter um valor de f de x mais ΔX. Seria você pensar de que forma? X igual a 2, então eu tenho f de 2. X igual a 5, eu tenho f de 5. Mas o 5 não vai ser o 2, que é o x, mais o ΔX, que é 3. Como nós estamos generalizando, vamos deixar isso aqui indicado por x mais ΔX. Quando você pensa nisso daí, veja que entre o ponto M, P e os eixos coordenados, quando você analisa a reta secante e as variações de x e a variação de y, você passa a ter um triângulo retângulo. Concorda comigo? Então, o que acontece, pessoal? Essa variação de y aqui, ó, essa variação de y, ela só vai existir quando o ΔX existir. Concorda? Então, quer dizer que a variação de ΔY está para a variação de ΔX. Então, isso aqui, quando você pensa em trigonometria, que vocês viram lá no ensino fundamental e médio, né, e também em algumas disciplinas do seu curso, veja só o que acontece, pessoal. Você tem aqui esse ΔY aqui, ele é o cateto oposto, não é? Porque eu posso pegar esse ΔY e colocar aqui a mesma dimensão. Esse ΔX é o cateto adjacente. Então, quando você relaciona cateto adjacente com cateto oposto, você tem quem? Você tem a famosa tangente. E isso aqui vocês viram em disciplinas dos seus cursos. Ou viram no ensino médio, que a tangente de um ângulo de uma reta também é determinada como quem? O coeficiente angular da reta. Mas daí vem a pergunta, por que tangente, por que coeficiente angular e por que derivada? Lembra que eu falei que quando você pensa na temperatura, imagine que esse eixo aqui, o eixo de y, é temperatura e esse eixo de x é tempo. Se eu pegar esse gráfico, eu estou dizendo que a temperatura está variando em função do tempo. Agora, se eu pensar em esse tempo muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, a variação da temperatura também vai ser muito pequena. Então, vamos pensar agora, então. Então, veja, a interpretação geométrica da derivada, ela pode também ser analisada como coeficiente angular da reta. Ou seja, veja comigo, quanto maior for esse ângulo de inclinação, pessoal, maior é a taxa de variação. Não é isso? Então, quando você analisa um gráfico, aí você pensa o seguinte, ó, essa reta, quanto mais ela estiver inclinada, maior é esse ângulo, maior vai ser o valor da tangente. Concordam comigo? Então, veja só. Então, o coeficiente angular de uma reta é a interpretação geométrica da diferencial ou da derivada. Bom, mas aí como é que nós podemos voltar lá naquela equação que a gente viu lá no primeiro slide lá? Lembra? Do limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Então, vamos pensar comigo agora o seguinte, pessoal. Vamos pensar isso aqui agora assim. Eu tenho o ponto M e o ponto P. E eu vou aproximar esse ponto P do ponto M. Então, olha só. Vou aproximar um pouco.
Então, trouxe esse ponto P para o ponto P1. O que aconteceu com a variação? O que vai acontecer com a variação de x? Ela vai diminuir, concorda? Automaticamente também vai diminuir a variação de y. Se eu aproximar mais um pouco, olha só, vai diminuir novamente o valor do ΔX e também vai diminuir o valor do ΔY. Agora, veja comigo, a partir do momento que vai diminuindo o ΔX e o ΔY, consequentemente o valor do alfa também vai reduzindo. Veja que para a reta, primeiro, passando pelo ponto M e P, eu tinha um ângulo alfa maior do que a reta passando no ponto M no P1, maior do que passando no ponto M P2. E se eu for aproximando isso aqui e fazer o seguinte, pessoal, esse ponto P ele pode chegar bem próximo do ponto M, mas ele nunca pode ser igual ao ponto M. Por que ele não pode ser igual ao ponto M? Porque se ele for igual ao ponto M, qual é a variação de x? É zero. E consequentemente, qual é a variação de y? Também é zero. Então, nós já vimos lá no limite que, quando você calcula o limite de uma função, quando o x tende a zero, e você substitui ou aplica a tendência no limite, e dá zero sobre zero, ele é indeterminado, não é? Então, quer dizer, essa tangente aqui de alfa, ela vai ser indeterminada se o ΔX for igual a zero. Então, se ele for igual a zero, o ΔY também dá zero. Então, zero sobre zero é indeterminado. Por isso que aparece a equação que nós vimos anteriormente. Então, veja, a derivada de uma função ou o coeficiente angular, se você tratar geometricamente, nada mais é do que o quê? O limite da variação de y em função da variação de x, quando o ΔX tende a zero. Só que esse ΔX ele pode tender a zero, ele não pode ser zero. Porque se ele for zero, vai dar zero sobre zero. E zero sobre zero é indeterminado. Então, por isso vem o conceito de limite. Mas aí vem a pergunta, por que apareceu esse f de x0 mais ΔX0 menos f de x0 sobre ΔX? Aí eu considerei assim, pessoal, que esse ponto x aqui é o x0. Logo, esse valor aqui vai ser quem? O x0 mais ΔX. Então, o que acontece? Quando você calcula a variação de y, não é valor ou limite superior para y, que é esse cara, f de x mais ΔX, menos o valor do y inferior, ou seja, seria valor final de y menos valor inicial de y, que vocês estudaram também em algumas disciplinas, como geometria analítica e álgebra linear. Beleza? Então, olha só, isso vocês viram também no ensino médio. Tá? Então, veja, aqui em cima, f de x0 mais ΔX menos f de x0 é exatamente o f de x mais ΔX menos o f de x, que é a variação de y, que está aqui. E embaixo não seria a variação de x, que é o próprio ΔX? Então, essa aqui é a nossa equação de recorrência. Então, quando você quer definir ou determinar a derivada de uma função aplicando a definição, é exatamente essa equação de recorrência que você vai utilizar. Mas eu já estou pensando aqui, tem alguns assim, nossa, mas é complicado demais, como é que eu vou fazer isso aqui aplicando numa função? Bem simples. Vamos lá, pessoal, ver como é que fica? Então, veja só, pessoal, como é que vai ficar isso daqui? Então, eu tenho uma função simples, f de x igual a x ao quadrado, e eu quero calcular ela para x0 igual a 2. Então, vamos pensar, vamos voltar na nossa equação de recorrência. Quem que é a nossa equação de recorrência? Não seria a notação derivada, eu coloquei aqui f'. Lembrando que a gente vai ver outros casos, pode ser f', y', d de f, d de x, d de y, d de x. Então, a notação você vai escolher. Então, ficou limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Aqui eu já substituí o x0 por 2. Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que calcular esse f de x0 mais ΔX. Então, quando você vai calcular o f de 2 numa função, você não substitui o 2 no valor de x, ou valor de y, seja qual é. Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar esse 2 mais ΔX e vou calcular essa função. Então, veja como é que ficaria. Ficaria x, não é x ao quadrado? Mas quanto vale o x aqui? Não é 2 mais ΔX? Ó, substituir ao quadrado
menos a própria função f de x0, que no caso o f de x0, que é 2, então x0 vale 2. Então substituir. Ó. Bom, o que nós vamos fazer? Resolver esse produto notável. Aí lembrar daquela regrinha? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então é exatamente isso que nós vamos calcular. Ó. Quadrado do primeiro, então é 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes ΔX, 4 ΔX, mais o quadrado do segundo, que deu quanto? ΔX ao quadrado. Menos 4, porque o 2 aqui é o quadrado. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 4 aqui com esse 4, né, positivo e negativo, ok? Bom, fazendo isso aí, pessoal, o que sobrou? Vai sobrar 4 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado sobre ΔX. Aqui eu coloquei o ΔX em evidência, ó. Peguei o ΔX e coloquei em evidência. ΔX vezes 4 dá 4 ΔX, volta ao normal. ΔX vezes ΔX é ΔX ao quadrado. Por que eu fiz isso aí? Porque agora eu posso simplificar. ΔX por ΔX, simplifiquei, vai dar 1, não vai? Então o que vai sobrar? Vai sobrar 4 limite de 4 mais ΔX, porque eu simplifiquei esse ΔX. Agora, quando eu aplico a tendência, ΔX não tende a zero? Tende, então eu vou substituir. Então, limite aqui de 4, nós já vimos que limite de uma constante é a própria constante. Está aqui 4. Limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, quer dizer que é quanto? Isso aqui vai tender a zero. Então, veja que a derivada dessa função x ao quadrado, quando x é igual a 2, ou x0 é igual a 2, ela vai ser 4. Mas aí eu estou aqui pensando, muita gente perguntou, mas por que eu já não substituí o ΔX lá no início da minha equação? Vamos pensar aqui comigo, pessoal? Se eu já substituísse o ΔX aqui por zero, veja, ΔX tendendo a zero. Se eu já substituir aqui, vai ficar 2 mais 0 dá 2. Vai ficar f de 2 menos f de 2, que é quanto? 0 sobre 0. E 0 é indeterminado, por isso que nós aplicamos aqui o conceito do limite. Ah, mas toda vez eu tenho esse x igual a 2 aqui, ou x igual a 3, x igual a 5? Não. Aqui nós já calculamos o coeficiente angular da reta dessa função, nesse ponto. Então, uma reta passando em 2 vai ter esse coeficiente angular. Se você mudar o valor de x, automaticamente esse valor aqui vai mudar. Então, o que nós vamos fazer no próximo exemplo? Nós vamos calcular agora de uma forma geral. Não vamos pensar em x igual a 2, x igual a 3. Vamos calcular a derivada dela de uma forma geral. Como é que seria isso daí? Então, vamos pensar nessa função aqui. Opa, desculpa, pessoal. Aqui eu coloquei x igual a 1, né? Mas eu só vou utilizar ele no final, tá beleza? Só vou utilizar ele no final. Veja só, vamos resolver como se fosse de uma forma geral. Então, eu tenho a função 5x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, aplicando a definição. Aplicando a definição, lembra lá? O que nós tínhamos que fazer? Calcular o f de x mais ΔX. Aqui eu não coloquei o x0. O que nós fizemos? Aonde tinha ou aonde tem o x, eu substituí por x mais ΔX. Tá vendo? Ó, ficou 5 vezes x mais ΔX ao quadrado, menos 3 vezes x mais ΔX mais 7. Então, essa aqui é aquela primeira parte da nossa equação. Tá? Vou até voltar lá. Ó. É a primeira parte dessa equação aqui, pessoal. Ó. Olha só. Dessa equação aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu estou calculando essa primeira parte. Então, beleza. Vamos lá. Resolvendo isso aqui, olha só. Substituindo, foi o que nós fizemos, ó, ficou 5 vezes x mais ΔX, menos 3 vezes x mais ΔX, mais 7. Então, eu calculei a primeira parte. Agora, lá na função, na definição, não é menos a própria função f de x? Quem que é a própria função f de x? É 5x ao quadrado menos 3x mais 7. Não é isso? Então, 5x ao quadrado menos 3x mais 7 está aqui, ó, menos essa função. Olha ela aqui, ó, sobre ΔX. O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos resolver esses produtos notáveis. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Então, resolvendo isso aqui. Então, veja. Mantive o 5. Ficou quem? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui vocês viram lá no ensino médio fundamental. Beleza? Aqui agora. O que nós temos aqui agora? Nós temos
3 vezes x, 3x, menos 3 vezes ΔX, menos 3 ΔX. Ó, mantive o 7 e só fiz o jogo de sinal aqui, olha só. Então, menos vezes mais deu menos, menos vezes menos deu mais, menos vezes mais deu menos. Pessoal, o que nós podemos fazer? Vou multiplicar esses 5 por esses valores aqui. Mas antes eu posso simplificar algumas coisas já. Posso simplificar esse 7 por esse 7, esse 3x por esse 3x. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui. Multiplicando aqui, pessoal. Multiplicando vai ficar 5x². Não é isso? Positivo? Com esse menos 5x² cancela. Beleza? Depois vai ficar 5 vezes 2x ΔX, dá 10x ΔX, está aqui. Depois vai ficar quem? 5 vezes ΔX², que está aqui. Como eu já tinha cancelado esse menos 3x com esse mais 3x e esse 7 com esse menos 7, sobrou só quem? O menos 3 ΔX. O que eu posso estar fazendo aqui, pessoal? Eu posso colocar o ΔX em evidência, ou posso simplificar direto. Então, veja só. Se você colocar o ΔX em evidência, aqui vai ficar quem? ΔX vezes 10x mais 5 mais menos 3. Então, o que eu fiz? Ou você já pode fazer direto. Eu vou cancelar, eu vou simplificar. Esse ΔX pelo ΔX aqui vai sobrar só 10x. Esse 5 ΔX² por esse ΔX vai sobrar só 5 ΔX. Esse menos 3 ΔX por ΔX vai sobrar só o menos 3. Então, simplificando essa expressão, ela vai chegar nessa. Tá? Então, aqui é a matemática básica. Agora, como não tem nada o que simplificar mais, eu vou aplicar a tendência. Então, me sobrou limite de 10x mais 5 ΔX menos 3. Só que o ΔX tende a zero. Se o ΔX tende a zero, veja, esse 10x aqui, pessoal, ele é uma constante quando você relaciona com o ΔX. Ele não tem o ΔX, ele tem o x, e nós precisamos do ΔX. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Aplicando o ΔX tendendo a zero aqui, 5 vezes 0 vai ser 0. Menos 3. Então, o limite dessa função, a derivada dessa função vai ser igual a quanto? 10x menos 3. Pronto. Essa daqui, pessoal, é uma derivada geral, tá? Como se fosse uma derivada geral. Mas viu que lá em cima nós especificamos, queremos para x 0 igual a 1. Então, o que eu faço? Eu só venho aqui e substituo. Então, se eu substituir aqui 10 vezes 1 menos 3, então a derivada dessa função nesse ponto aqui é o valor igual a 7. Ou seja, o coeficiente angular da reta é quanto? É 7. Já se eu tivesse resolvido igual foi o exemplo anterior, em vez de colocar o x aqui, colocasse o 1, você ia resolver da mesma forma tudo isso daqui e você iria chegar aos mesmos 7. Tá ok? Então veja, essa é uma maneira de você calcular a derivada de uma função por definição. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver isso daqui, pessoal. Limite, ó, tem a função x ao cubo mais x ao quadrado menos 9. E eu quero calcular a derivada dessa função. Então lembra, eu tenho que calcular o f de x mais ΔX e tenho que substituir. Então eu vou pegar essa função, ó. Eu vou calcular o f de x mais ΔX menos o f de x sobre ΔX. Então, primeira coisa, vou calcular essa primeira parte. O f de x mais ΔX. Para calcular esse f de x mais ΔX, aonde tiver o x, eu vou substituir por x mais ΔX. Então, ficou x mais ΔX ao cubo, mais x mais ΔX ao quadrado, menos 9. Então, eu calculei essa primeira parte aqui. Tá? Onde tinha o x, eu substituí por x mais ΔX. Menos a própria função f de x, que é essa função aqui. Ó, só indiquei, menos x ao cubo mais x quadrado menos 9. Bom, vamos resolver esses produtos notáveis, que também vocês já viram. Isso aqui é um cubo perfeito. E aí depois vocês vão dar uma olhadinha na internet, buscar nas literaturas. Como é que eu resolvo um cubo perfeito? É o seguinte, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, eu resolvi essa primeira parte. Depois, vou resolver essa. Como é que isso aqui não é um quadrado perfeito? Então, é o quadrado perfeito, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Resolvi essa outra parte aqui. Menos 9, que é esse aqui. Agora só fiz o jogo de sinal, pessoal. Menos vezes mais deu menos. Menos vezes mais deu menos. Menos vezes menos deu mais. Então, o que nós podemos fazer? Vamos tentar simplificar o que for possível. O que eu posso estar simplificando aqui? Olha só, pessoal. Posso simplificar esse 9 com esse 9. Esse x ao cubo aqui com esse x ao cubo aqui. Um positivo, outro negativo. O x ao quadrado aqui com o x ao quadrado aqui. Então, o que sobra? Sobra 3x quadrado delta x, mais 3x delta x quadrado, mais delta x ao cubo, mais 2x delta x, mais delta x ao quadrado. Não foi isso? Então, veja que sobrou isso daí. Olha só. Então, pessoal, só lembrando, tá? Esses produtos notáveis que eu resolvi, cubo perfeito, quadrado perfeito, isso vocês já viram já no ensino médio, tá? Vocês já viram isso aí no ensino médio e algumas disciplinas que vocês têm no curso. Então, o que eu aconselho a vocês darem uma recordada nisso daí, tá joia? Bom, quando vocês forem utilizar na minha disciplina, vocês podem anotar. Depois vocês vão na internet, busca e anota isso daí num formulário para vocês, ok? A gente vai discutir isso mais adiante. Pessoal, então veja, simplifiquei e reescrevi embaixo aqui o que sobrou no numerador. Agora eu vou dividir, veja que todo mundo no numerador tem ΔX, então eu vou simplificar por ΔX. Quando eu simplificar por ΔX, veja, eu tenho 3x quadrado ΔX. Quando eu simplificar por ΔX, vai sobrar aqui, ó. Veja que aqui eu coloquei até em evidência para ficar mais fácil para vocês, ó. Coloquei o ΔX em evidência, tá vendo? Se eu multiplicar esse cara vezes esse, vai voltar a ser esse aqui. ΔX vezes esse fator vai voltar a ser esse. ΔX vezes ΔX aqui ao quadrado vai voltar a ser ΔX ao cubo. ΔX vezes 2x vai voltar a ser esse fator, 2x ΔX. ΔX vezes ΔX e o ΔX ao quadrado. Aí vem a pergunta, eu preciso colocar em evidência sempre? Não, pessoal, não precisa colocar em evidência sempre. O que você pode fazer, se você quiser, já simplificar aqui, ó. Se eu pegar aqui, que é o que vai acontecer, ó. Se eu simplificar esse 3x quadrado ΔX por ΔX, vai sobrar só 3x quadrado. Não é? Se eu pegar o 3x ΔX aqui e simplificar por ΔX, vai sobrar quem? 3x ΔX. Então, grave aí. Vai sobrar 3x ΔX, ó. Olha no de baixo. Se eu simplificar esse ΔX aqui, olha só, com esse ΔX, não vai sobrar só esse que está dentro do colchete? E aí eu não teria que calcular o limite disso daqui? Então, veja, pessoal, vamos acelerar o nosso raciocínio. Então, quando eu simplifico esse ΔX por esse ΔX, vai me sobrar só isso aqui que está no colchete, concorda? Beleza. Então, eu teria quem? Limite de 3x quadrado mais 3x ΔX mais ΔX quadrado mais 2x mais ΔX, não é? Só que o ΔX tende a zero. Se o ΔX tende a zero, o que vai acontecer com esse fator aqui? Vai tender a zero. Esse ΔX quadrado vai tender a zero. E esse ΔX também vai tender a zero. Por isso que a derivada aqui sobrou somente 3x quadrado mais 2x. Foi claro aí? Viu que é tranquilo? Então você pode simplificar lá em cima direto e já aplicar a tendência, ou você pode botar em evidência, igual eu coloquei aqui, e simplificar depois. Tanto faz. Pessoal, chama atenção, viu aqui que eu fiz questão de colocar para vocês algumas notações de derivada? Coloquei lá ΔF, ΔX, D de Y, D de X, Y', F' de X. Então, qualquer uma dessas notações que você utilizar para indicar a derivada de uma função, está correto. Tá joia? Só lembrando que você tem que indicar. Por exemplo, eu não poderia colocar aqui f de x. Porque se eu colocar f de x somente aqui, eu não estou dizendo que esse 3x ao quadrado mais 2x é a derivada dessa função, lá em cima. Eu estou dizendo que isso aqui é uma função qualquer. Então, essa notação ela tem que ser representada. Ela é obrigada a ser representada. Beleza? Então, veja só, pessoal, que dá para você resolver essa derivada aplicando aqui a definição, que é limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX igual a zero. Então, você desenvolve o polinômio.
Ah, se fosse do quarto grau aqui, você teria que desenvolver o polinômio do quarto grau. E aí vocês viram no ensino médio algo chamado lá de polinômio de Newton, né? Binômio de Newton, que dá para você resolver isso daí, ok? Beleza, mas eu estou vendo aí que tem alguém coçando a cabeça e perguntando, existe uma maneira mais fácil de eu resolver isso aí sem ter que aplicar a definição? Sim, existe, que a gente fala de derivadas imediatas. Mas aí, pessoal, quando eu falo derivadas imediatas, vocês não vão encontrar, acredito eu, que nas literaturas daí. Eu falo derivadas imediatas porque é uma maneira rápida de você calcular a derivada dessa função ou qualquer uma das outras que nós já calculamos. Tá? Então, nós vamos hoje trabalhar somente com funções polinomiais, tá? Funções algébricas, e na nossa próxima aula eu vou estar inserindo para vocês as derivadas de outros tipos de funções. Função seno, cosseno, tangente, ln, tá? E todas elas vão partir ou vai ser resultado da solução dessa equação de recorrência aqui, ó, da definição. Tá beleza? Então vamos ver como é que seria uma derivada imediata dessa função aí? Veja só, pessoal. Mas antes da gente começar essa questão da derivada imediata, tem umas diferenciações básicas. O que são essas diferenciações básicas? Então eu vou apresentar para vocês o que vocês vão ver em alguns formulários de regras de derivação. Vou apresentar algumas aqui hoje e na próxima aula a gente vai estar apresentando outras, tudo bem? Então veja só pessoal, regra da potência. O que quer dizer a regra da potência na derivada? Então vamos pensar o seguinte, você tem uma função x elevado a n. Bom, se eu tenho uma função x elevado a n, como é que seria a derivada dela? Então na regra da potência você faz o seguinte, você pega o expoente, ó, n, multiplica a base, veja que o n vem multiplicando o x. Volta lá no expoente e subtrai uma unidade. Tá? Volta lá no expoente e subtrai uma unidade. Então vamos pensar aqui, ó, x ao cubo. Como é que é a derivada de x ao cubo se você for aplicar a regra da potência? Não ter que aplicar aquela definição lá do limite. Então veja, o 3 vem multiplicando, tá vendo? Ó, ficou 3 multiplicando e eu volto lá no expoente e subtraio 1. 3 menos 1 não dá 2? Olha aqui. Se você aplicar aquela definição lá, você vai chegar nesse mesmo valor. Ok? Outra regrinha básica. Regra da homogeneidade. O que quer dizer isso? Se você tiver uma função, veja só, derivada de uma função k, ó, de uma constante k, vezes uma função g de x qualquer. Então, você pode pegar essa constante, retirar ela, você pode calcular a derivada da função separadamente e depois multiplicar pela constante. Ok? E como nós podemos fazer isso daí? Olha só, pessoal. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma função g, que é 3x à quinta. Então, como que eu posso calcular a derivada dela? Olha, eu mantenho o 3, que está aqui, e calculo a derivada do x à quinta. Quando você vai lá na regra da potência, o que acontece, pessoal? Quando você vai na regra da potência, você vai multiplicar, veja só. Então, veja só, pessoal, o que nós vamos fazer. Então, veja aqui o que acontece. Se você tem uma constante multiplicada pela função g, você pode retirar a constante, calcular a derivada da função e depois multiplicar. Olha só, novamente, eu tenho 3x à quinta. Olha aqui, hein? O que nós fizemos? O 3, olha, 3 está aqui multiplicando, vezes a derivada de x à quinta. Lembra da regra do expoente lá em cima da potência? Ficou, ó, o 5 veio multiplicando, né? O 5 veio multiplicando, então ficou 5x vezes... Aqui, pessoal, no lugar dessa multiplicação aqui, é menos, tá? Por favor, corrijam aí depois na hora do estudo. Aqui, ó, ficou 5x elevado a 5 menos 1, pela regra da potência lá em cima. Então, 5 menos 1 dá 4. Então, você multiplica 3 vezes 5, 15. 15x elevado a 4. Então, resumindo essa regra da homogeneidade, diz o seguinte, pessoal, que se você tiver uma constante multiplicando uma função, você pode retirar essa constante, calcular a derivada da função e depois multiplicar. Isso é uma opção que você pode fazer ou não, beleza? Vamos ver outra regra básica, diferenciação básica? Olha só,
da função constante. Então, o que acontece? Você tem uma função constante, uma função f de x igual a 3. Então, veja que você não tem a variável x, é uma constante. Então, a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Ela sempre vai ser zero. Derivada de 10 é zero. Derivada de 1 milhão é zero. Derivada de 5 milhões é zero. De menos 500 é zero. Por quê? Porque esses valores são constantes. E é interessante que a gente vai usar isso daí. Mas vocês vão usar tanto que vocês vão acabar assim, se acostumando com essa ou com a utilização dessa propriedade, tá? Beleza? Regra da identidade. O que quer dizer isso? Se você tiver uma função f de x igual a x, a derivada dela é 1. Tá? Da mesma forma, se você tiver uma função f de x igual a 2x, a derivada é 2. F de x igual a 3x é igual a 3 a derivada. E isso vai ficar claro agora, pessoal. Essas diferenciações básicas que eu estou falando para vocês, na verdade é só para que eu possa chamar a atenção de vocês agora para o próximo exemplo. Lembra aquele exemplo que nós resolvemos, o último lá, aplicando a definição? Vamos resolver ele agora, pessoal, utilizando a derivada imediata. Aquelas regrinhas que nós acabamos de comentar ali agora. Então, vamos derivar. Veja que eu tenho uma função potência. Eu tenho potência aqui e tenho uma constante. Então, olha, pessoal, eu posso reescrever essa função dessa forma? Olha, mantive x ao cubo, x ao quadrado. Aqui estava só 9, mas se eu escrever 9 vezes x elevado a zero, vai mudar alguma coisa? Não vai, né? Não vai, porque x elevado a zero é 1, vezes 9 é 9. Beleza, por que eu fiz isso aí? Porque nós vamos aplicar a regra da potência. Olha só, aplicando a regra da potência, indicando a derivada d de f de x, ou f', não precisa ser as duas, uma notação só. Pessoal, o que nós fizemos? Ó, 3 vezes x, está aqui. Voltei lá e subtraí uma unidade, tá vendo? 3 menos 1. 2 vezes 1, ó, 2 vezes x. Estou falando 1 porque aqui seria como se tivesse 1 multiplicando. Então, 2 vezes x, volto lá em cima e subtraio uma unidade. Aí eu pego menos 9, ó, 0. Ó, menos 9 vezes 0 vezes x elevado a 0 menos 1. Lembra que eu falei para vocês por que a derivada de uma constante é zero? Se você aplicar a definição lá, aquela do limite, você vai encontrar o zero. A outra condição, quando você tem aqui, se você tem uma constante, olha, seria como você ter o x elevado a zero multiplicando. Na hora que você multiplicar esse valor aqui, não vai dar zero. Tá? Mas o correto é você provar pela definição. Mas, de agora para frente, apareceu uma constante, derivada dela vai ser zero. Então, resolvendo isso aí, pessoal, olha só. Qual foi a derivada que deu? Vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x. Se você voltar lá naquele exemplo, esse exemplo aqui que nós resolvemos aplicando a definição, você vai chegar no mesmo valor. Então, veja, quando você aplica a derivada utilizando a regra da potência, basta você fazer o que, pessoal? Multiplica o expoente pela base, subtrai uma unidade no expoente e resolve naturalmente. Vamos ver se isso ficou gravado aí? Olha só, pessoal. Vamos pegar esse segundo exemplo. Menos 3x à oitava, mais x elevado à sexta, menos 9x à terceira, menos 4x mais 2. Pessoal, já pensou em resolver esse x à oitava, lá, x mais delta x elevado à oitava? Vocês iam ter um probleminha. Não um problema, vocês iam ter um cálculo extenso. Então, o que você pode fazer? Quer calcular a derivada? É uma função potência. Então, o que nós podemos fazer? Vamos aplicar a regra da potência. Então, olha só. Se você aplicar a definição, lembrando, hein, se você aplicar a definição aqui, você vai ter um cálculo enorme. Mas nós não vamos fazer isso aí. Nós vamos aplicar a regra da potência, que é bem simples. Olha só, hein? Olha o tanto que é fácil. Vou pegar o 8, vou multiplicar o menos 3, tá aqui, tá vendo? E vou voltar lá no expoente, que é 8, e vou subtrair uma unidade, que deu 7. Vou pegar o 6 vezes aqui a base e vou subtrair uma unidade. Vou pegar o 3 vezes o 9 e vou subtrair uma unidade, ficou quadrado. Olha, aqui, lembra que eu falei a regra da identidade? A derivada de x não é 1?
Derivada de 3x não é 3? Então a derivada de 4x também vai ser 4. Mas nós podemos provar aplicando aqui, pessoal, a propriedade de potência. Eu não tenho 1. Vai ficar 1 vezes menos 4, x elevado a 0. Pessoal, derivada da constante, 0. Não precisa de calcular. Então, resolvendo isso aqui, olha só. Vai ficar menos 3 vezes 8 dá menos 24x a sétima. 6x a quinta. 3 vezes 9 dá menos 27x ao quadrado. Menos 4. Lembra que eu falei que a derivada aqui ia dar menos 4? Por quê? Porque a derivada... Vou falar de uma forma que não é muito correta, mas só para que vocês possam registrar. Quando o expoente da variável for 1 positivo, a derivada dela vai ser exatamente o coeficiente da função aqui, ou a constante que estiver multiplicando. Beleza? Então veja, pessoal, que é bem tranquilo. Então, olha, quero derivar menos 3x à oitava. Então vai ficar 8 vezes menos 3 dá menos 24, x à sétima. 6 vezes 1, 6x à quinta. 3 vezes 9, 27x ao quadrado. 4 menos 4x. Derivada de 2 é 0. Ah, eu preciso de fazer esse passo a passo igual você fez? Não, você pode fazer direto se você quiser. Isso aqui é uma vantagem que você pode fazer para você evitar de errar. Mas você poderia partir aqui do exemplo e já chegar nessa resposta final. Bom, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que quando você tem potência, essa potência pode ser um número inteiro, positivo ou negativo, e ele também pode ser uma fração. E aí, como é que eu resolvo? Resolvo do mesmo jeito, tá, pessoal? Da mesma forma. Vamos ver outro exemplo? Olha aí. Eu tenho f de x igual a menos 3 raiz de x, mais raiz quinta de x ao quadrado, menos 9x a menos 3, menos 4 sobre x ao quadrado, mais 5. Então, veja, isso aqui são funções algébricas, tá? Então, o que você pode fazer? O que eu aconselho a vocês fazerem? Primeiro, você prepara essa função para você aplicar a regra da potência, que fica bem mais fácil. Então, como que nós podemos fazer isso daí, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui, ou o que nós vamos fazer, são coisas da matemática básica que vocês já viram, que inclusive está lá naqueles materiais complementares que disponibilizei para vocês, tá? São regras de potência. Potência de radiciação. Então, olha só. O que eu fiz primeiro? Peguei e transformei os radicais, ó, as raízes, em expoente. Então, menos 3 vezes x é igual a x menos 3x elevado a meio. Ó, raiz quinta de x ao quadrado é igual a 3x elevado a 2 quintos. Olha, aqui eu não mexi, tá tudo ok, tá menos 3. Agora aqui eu fiz uma operação. Veja, esse x a menos 2, esse x ao quadrado está no denominador. Vocês já viram lá no ensino fundamental e médio, que quando você inverte uma base, você troca o sinal. Então eu só inverti a base do x. Então o x estava no denominador, eu inverti e coloquei no numerador. Passei multiplicando. Então se ele vai multiplicando, eu vou trocar o sinal do expoente. Tá? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso aí aqui? É porque, na verdade, se nós não fizermos isso daqui, nós teríamos que aplicar a derivada do quociente, que é um tópico que a gente vai abordar na nossa próxima aula. E a gente tem que aplicar uma equação. Então, por que eu vou fazer isso se eu posso evitar? Se eu posso aplicar a propriedade de potência e facilitar assim, o cálculo, vamos dizer. Então, veja, pessoal, dessa primeira linha para a segunda, eu não apliquei nenhum conceito de cálculo diferencial. Nós só trabalhamos propriedades de potência. Beleza, então agora está preparada a minha função para que eu possa derivar. Então, eu vou derivar. Então, como é que vai ser a derivada? Do mesmo jeito, pessoal. Veja só, esse meio que é o expoente, ele vai descer multiplicando o menos 3, está aqui. E eu vou voltar lá em cima, meio, e vou subtrair uma unidade. Eu sempre subtraio uma unidade na regra da potência. Então, meio menos 1 dá menos meio. Da mesma forma, peguei o 2 quintos, multipliquei o 3. Volto lá em cima e vou subtrair uma unidade. 2 quintos menos 1 dá menos 3 meios. Aí vocês fazem esse cálculo aí no caderno de vocês para vocês confirmarem. Pessoal, menos 3 vezes menos 9, tá aqui.
E aí agora muitos erros acontecem nesse momento. Agora é menos 3 menos 1. Então, menos 3 menos 1 dá menos 4. Tomar muito cuidado para não errar. Algumas pessoas pegam menos 3 menos 1 dá menos 2. Na verdade, é menos 4. E agora eu vou pegar menos 2 vezes menos 4. Menos 2 vezes menos 4 está aqui. Volto lá em cima. Menos 2 menos 1, menos 3. Lembra, pessoal? Derivada de uma constante é zero, que está aqui. Joia. Então, vamos organizar isso aqui agora. Olha, o que nós fizemos aqui? Menos 3 vezes 1 deu menos 3 meios. X elevado a menos meio. 3 vezes 2 dá 6 quintos. X elevado a menos 3 quintos. Menos vezes menos dá mais, 9 vezes 3 dá 27, x elevado a menos 4. Menos 4 vezes menos 2 deu 8, x elevado a menos 3. Então, veja, essa é a derivada da função. Já, se eu quisesse calcular a derivada dessa função para um valor, para x0 igual a 3, o que você tinha que fazer? Vim aqui e substituir o x por 3. Então, essa aqui, vamos dizer assim, é uma derivada geral, tá? Essa é uma derivada geral. Se você quer calcular especificamente em um valor, você tem que determinar para qual valor é. Pessoal, o que acontece? O que eu vou fazer agora é só demonstrar que em algumas literaturas ou alguns livros, eles fazem ou eles resumem isso aqui ou fazem uns passos a mais dentro da matemática para resolver. Por exemplo, aqui eu tenho um expoente racional, eu posso transformar em raiz. Como eu posso transformar um radical em expoente, eu posso fazer o inverso. Então, a única coisa que foi feita aqui foi, primeiro, como o expoente aqui está negativo, eu inverti a base, o x estava multiplicando, ele passou a dividir, ficou 1 sobre 2, que era negativo, ficou positivo. Da mesma forma aqui, pessoal, aqui ficou faltando, tá, pessoal? Desculpa, ficou faltando aqui quem? Ficou 6 quintos de x elevado a quanto? Aqui seria quanto, pessoal? Elevado a 3 quintos positivo. Então, corrijam aí, por favor, tá? Foi uma erro de digitação minha aqui. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 quintos positivo. 27 vezes, olha só, era x a menos 4, ficou x a quarta. Mais 8 vezes x a menos 3, ficou x ao cubo. Então, corrijam aí, por favor, tá, pessoal? Na hora de digitar, eu acabei esquecendo de colocar aqui, que aqui, na verdade, é x elevado a 3 quintos positivos. E aí eu posso fazer mais ainda, né? Como eu tenho um expoente racional, fração, eu posso transformar em quê? Em raiz. Então, eu ainda poderia fazer isso, pessoal. Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, eu ainda poderia fazer o quê? Fazer isso aqui, 3 meios de 1 sobre raiz de x, porque x elevado a meio é raiz de x. 6 quintos vezes. Olha, lembra que aqui era para estar quem? 3 quintos. Então, raiz quinta de x ao cubo, mais 27 vezes 1 sobre x à quarta, mais 8 vezes 1 sobre x ao cubo. Então, essa aqui é uma derivada geral dessa função. E aí, pessoal, novamente, tá? Olha, no meu caso, se você resolver até esse ponto aqui, essa aqui, menos 3 sobre 2, x elevado a menos meio, mais 6 sobre x elevado a menos 3 quintos, mais 27x a menos 4, mais 8 vezes x a menos 3, no nosso caso, resolve o nosso problema. Porém, em algum momento, vocês vão se sentir obrigados a resolver essas propriedades de potência e de radiciação. Mas é como eu disse para vocês, aí já é um conceito que você já tem lá do ensino médio, se for necessário. Tanto é, pessoal, que olha, se você pegar e substituir o valor de x aqui na equação onde eu falei que vocês podem parar, ou substituir nessa de baixo aqui, vocês vão chegar à mesma resposta. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, então veja, para você calcular a derivada de uma função algébrica, que é o que nós vimos hoje, depois nós vamos trabalhar com as funções trigonométricas, logarítmicas, você pode aplicar a definição, que é lá do limite, ou você pode aplicar a regra da potência, e você vai escolher. Na lista de exercícios que eu vou postar para vocês, eu vou pedir uns exercícios para vocês aplicarem a definição lá do limite, e as outras vocês vão aplicar a regra da potência. Tudo bem? E aí, é claro, pessoal, você tem a vantagem de aplicar a definição e conferir se está certo
aplicando a regra da potência. Você pode resolver pela regra da potência, sabe qual é o resultado, e aí você vai conferir a sua resposta quando você aplicar a definição. Ok? Bom, pessoal, quando você pensa nisso daí, nós temos algumas propriedades que a gente vai analisar. Tá? Dentre essas propriedades, nós vamos analisar o seguinte, a derivada da soma. Então, pessoal, para que serve, né, a derivada da soma ou as propriedades? As propriedades derivadas elas servem para você resolver algumas circunstâncias que talvez apresentem ser complexas. Mas é obrigado a aplicá-la sempre? Não. Eu vou mostrar para vocês que a derivada da soma aqui ela é uma opção vou dizer que na maioria dos casos, tá? Mas em alguns momentos a necessidade de aplicá-la é interessante para você sair de algumas situações complexas. Beleza? Então o que diz a derivada da soma? Se você tem duas funções somando e a derivada dessa soma nada mais é que a soma das derivadas. Então veja, eu tenho uma função f de x igual a g de x mais h de x. A derivada dessa função f nada mais é do que a soma das derivadas de g mais a derivada de h. E aqui eu coloquei duas funções, mas poderia ser 3, 4, 5, 10. Então a gente diz o seguinte, que a derivada da soma de duas ou mais funções é igual à soma das derivadas dessas duas ou mais funções. Então olha só, pessoal, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui assim, ó, f de x é igual a 3x à quinta mais 2x quadrado. Beleza? Joia. Então eu tenho uma soma. Então eu posso falar que a função f é a soma de uma função g mais uma função h. Eu preciso escrever isso? Eu preciso dizer isso? Não, eu só estou falando isso para mostrar para vocês que a propriedade é verdadeira. Então veja, se você calcular a derivada separada da função g, que nós chamamos de 3x à quinta, vai ser quanto? 3 vezes 5, aplicando a propriedade, vezes x à quarta. Não é isso? Que vai dar quanto? 15x à quarta. Calculando a derivada separada de 2x quadrado, vai ser 2 vezes 2, x, que vai dar quanto? 4x, não é isso? Então veja, a derivada da soma dessas duas funções nada mais é que a soma das derivadas das funções. Não é obrigado a você aplicar. Deixando claro, pessoal, em algum momento você vai precisar de utilizar, mas geralmente é para você definir uma equação de recorrência ou você conseguir sair de um problema um pouco mais complexo. Mas a gente vai analisar muito. Diante disso, já vou adiantar para vocês que na nossa próxima aula nós estaremos vendo outras propriedades derivadas. Derivada do produto, derivada do quociente. E a gente vai verificar que existe uma condição para que isso seja verdadeiro. Tá? E aí, pessoal, só reforçando que aqui eu coloquei derivada da soma. Mas se fosse derivada da diferença, você ia fazer a mesma coisa. Derivada de f de g de x menos h de x é igual a derivada de g menos a derivada de h. Então, na verdade, você pode agregar nessa propriedade o seguinte, que a derivada da soma ou da diferença é a diferença ou soma das derivadas. Beleza? Ok? Pessoal, então nós vamos trabalhar a princípio, para essa aula, as funções algébricas e na próxima aula estaremos trabalhando os outros tipos de funções, trigonométricas, logarítmicas e utilizando os mesmos conceitos. Ok? Novamente, pessoal, desejo a vocês bons estudos, e agradeço do fundo do coração pela compreensão que vocês estão tendo e que vocês possam continuar se resguardando a vocês e seus familiares para que vocês possam, ou que nós possamos passar esse momento difícil aí, todos com muita saúde e paz. Ok? Um abraço a todos, que Jesus abençoe você e toda a sua família hoje e sempre.